Olá a todos, dando continuidade aí à nossa aula de salário e remuneração. Então, você que perdeu a primeira parte, eu vou deixar aqui em cima no card, deve estar passando aí, para que você possa acessar. E nós deixamos de falar sobre tipos de utilidades, que é onde a gente vai começar nessa nossa aula. Mas, antes de iniciar, temos que fazer a leitura do artigo 458 da CLT. Eu vou ler para vocês, vocês me acompanham aí. Artigo 458 da CLT. Além do pagamento em dinheiro, compreende salário para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Parágrafo 1º. Os valores atribuídos às prestações in natura deverão ser justos e razoáveis, não podendo exceder em cada caso os percentuais das parcelas que compõem o salário mínimo, que estão lá nos artigos 81 e 82, que nós já lemos esses artigos na aula passada. Parágrafo 2º. Para os efeitos previstos neste artigo, não serão considerados como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. Então, temos algumas utilidades que não serão consideradas, tá, como salário, utilidade. Vestuário, equipamento e acessórios fornecidos aos empregados, utilizados no local de trabalho para a prestação de serviço. Como eu falei na aula passada, a utilidade tem que ser para o empregado, não para o empregado exercer as suas funções, porque aí não é vestuário, é farda, fardamento. 2. Educação e estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Então, também não pode ser considerado salário-utilidade. Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno em percurso servido ou não por transporte público. Então, o empregador também não pode considerar o transporte, tá, como salário-utilidade. Tem uma grande diferença. Existe o transporte que pode ser considerado salário-utilidade, a gente vai ver lá na frente, e o que não pode ser, tá? Então, não confundam vale-transporte com transporte em si. A gente vai ver a diferença desses dois. Assistência médica hospitalar e odontológica prestada diretamente ou mediante seguro-saúde. Nesse seguro-saúde, vocês sabem que o empregado ele contribui com uma parte do seu salário. E aí acaba ferindo aquela regra que se o empregado contribui com o pagamento da utilidade, perde a natureza de utilidade. A não ser que seja um valor módico, dependendo da lei de cada especificação. Seguros de vida e de acidentes pessoais, previdência privada, também não é considerado salário-utilidade, e o valor correspondente ao Vale Cultura, poucas empresas ainda mantêm o Vale Cultura. Tá? Parágrafo 3º, a habitação e a alimentação fornecida como salário-utilidade deverão atender aos fins que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, 25% para a habitação e 20% para a alimentação do salário contratual. Tratando-se de habitação coletiva, o valor do salário-utilidade a ele correspondente será obtido mediante divisão do justo valor pelo número de coabitantes. Então, se a empresa fornece habitação, o valor do aluguel para habitação, mas é uma habitação coletiva, o valor da habitação vai ser dividido pelo número de pessoas que coabitam naquele local. É vedado, em qualquer hipótese, a utilização da mesma unidade residencial por mais de uma família. Então, tem que respeitar a regra, uma unidade residencial por família, mas pode ser ali um condomínio, tá? Aí divide pelo número de pessoas que moram nessas residências. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas, não integram o salário do empregado para qualquer efeito, nem o salário de contribuição para os efeitos previstos na lei do INSS, tá? E do FGTS, que é a lei de 91, a lei do FGTS. E também tem esse parágrafo incluído com a reforma trabalhista. Então, tenha em mente a leitura do artigo 458 para você identificar o que é ou não é considerado salário utilidade, os tipos de utilidades. Então, vamos avançar para a gente ver quais são esses tipos de utilidades. Primeira, como eu falei, alimentação. Tá? Existe uma portaria antiga do Ministério do Trabalho e Previdência Social, a 1952, que a alimentação consiste basicamente em 4 espécies. Desde jejum, almoço, café da tarde e jantar, como se realmente na atualidade isso fosse possível. Para cada uma destas refeições, a portaria
pelo menos para o Rio de Janeiro, para os urbanos, fixou um percentual de 50%, está dividindo da seguinte forma: 5% pagamento para o café da manhã, 20% para o almoço, 5% para o café da tarde, 20% para o jantar. É um exemplo aí de como foi feito o rateamento desse salário-utilidade baseado em alimentação. Os rurais, eles têm um percentual distinto. A lei de 73, determina que a alimentação equivale a 25% sobre o salário mínimo, tá? E o desconto só pode ser efetuado mediante autorização do trabalhador. Ou seja, o desconto não decorre de lei, tá? Ele tem que ter autorização do trabalhador, tá? E já o desconto dos urbanos decorre de lei, tá? Então vejam que o trabalhador rural só pode ter o desconto da utilidade de alimentação se houver a sua anuência. Os domésticos não podem sofrer descontos, isso aqui foi uma das novidades trazidas pela Lei Complementar 150 de 2015. No artigo 18, ele proíbe que se o empregado se o empregado doméstico vem fazer suas refeições na residência dos seus empregadores, é proibido o desconto daquele valor, ou seja, digamos que eu tenho empregado doméstico, ele almoce na minha residência e também jante antes de ir embora, ou então ele chega cedo e acaba tomando também café. Eu não posso considerar essa refeição como salário-utilidade, porque a lei do doméstico, a lei complementar 150/2015, no artigo 18, proíbe, veda qualquer tipo de desconto relativo à alimentação do empregado doméstico. Então, a alimentação do empregado doméstico não pode ser considerada salário-utilidade. Não pode sofrer nenhum tipo de desconto, tá, do salário. Com relação à alimentação, também temos o PAT. PAT é o Programa, tá, de Alimentação do Trabalhador, que veio com a Lei de 76. Esse programa, tá, inclui o trabalhador em uma oferta de alimentos e, em contrapartida, para o empregador, traz benefícios fiscais, ou seja, a possibilidade, se o empregador aderir ao PAT, ao Programa de Alimentação do Trabalhador, e proporciona ao empregado uma alimentação, ele tem um benefício fiscal, uma dedução no seu imposto de renda, daquele valor que ele gasta com alimentação. Só que essa alimentação, tá, ela não tem natureza salarial, porque ela faz parte de um programa específico. Tá? É uma alimentação que o empregador dá para os seus empregados por força de um programa e ele troca isso em benefícios fiscais, dedução dos valores pagos no seu imposto de renda. Tá? Não tem natureza salarial porque a própria lei, o próprio decreto e a própria lei deixam bem implícito que esse alimento fornecido por conta deste programa de alimentação não tem natureza salarial, não pode ter descontos. E como o empregador ganha, ele pode deduzir esse valor no imposto de renda. Outra questão relativa à alimentação é a etapa. A etapa é a alimentação fornecida ao marítimo que trabalha embarcado, se chama etapa. Essa parcela não tem natureza salarial, é fornecida para o trabalho, porque ele não pode escolher onde ele vai comer, ele obrigatoriamente tem que comer no navio, ele trabalha embarcado, ele não pode simplesmente sair do local de trabalho e escolher onde vai comer. Então, não tem natureza salarial porque, de certa forma, obriga o empregado a ter aquela alimentação. Então, não seria justo descontar do salário dele. Tá? O trabalhador marítimo não pode se deslocar até o continente para se alimentar como bem quer. Ele tem que ir lá ter a sua etapa. A etapa é o nome da refeição que os marítimos recebem nas suas embarcações. Não tem natureza salarial porque não tem a escolha do empregado. Ele é obrigado a aceitar. Habitação. Bom, para os trabalhadores urbanos, o valor da habitação corresponde a 25% do salário contratual do empregado, conforme a gente viu na CLT. Tá? Para os rurais, o percentual é menor, é 20% sobre o salário mínimo, por conta da lei do empregado rural. Tá? E eu só posso descontar do empregado se houver autorização expressa. Tá? Se a autorização expressa do empregado rural é que pode ter esse desconto de habitação. Assim como o de alimentação, o de habitação para o empregado rural também tem que ter autorização expressa dele. E aí, senhores, tem que preencher umas condições mínimas para essa habitação. Tem que ser uma habitação digna. Ou seja, para que possa ser considerada uma utilidade, tem que ter o mínimo de uma habitação. Tá? Tem que ter pelo menos banheiro, cozinha, um quarto, tem que ser algo que o empregado consiga morar. Eu me lembro muito uma matéria que passou recente, eu tenho até ela salva, qualquer dia eu posto para vocês,
da habitação fornecida para os empregados da construção civil na cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então foi a primeira vez que eu vi um tetraliche. Eu já vi beliche, triliche, mas esse era um tetraliche. Isso aqui o nome está correto, foi inventado na reportagem. Eram 4 camas, sendo que a cama de cima a pessoa ficava a poucos centímetros do teto. A poucos centímetros do teto. Tanto que ele não conseguia ficar sentado na cama de cima. Ele entrava deitado e tinha que rolar para também descer da cama. Então isso não é digno. Tá? Isso não é digno. Não tinha banheiro, o fogão ficava no meio das tetraliches. Tá? O banheiro é lá de fora, então não pode ser considerado habitação. Tem que ser digno, tem que ter um mínimo razoável para se garantir a habitação. E a mesma regra da habitação não se aplica ao empregado doméstico. A própria lei complementar, no artigo 18, que proíbe o desconto da alimentação, também proíbe o desconto da habitação. Então, se o empregado doméstico reside na casa dos patrões, ele não pode cobrar diária, assim, digamos, valor pela habitação. É gratuito, é concedido, né? Não tem natureza salarial, é concedido gratuitamente pelo empregador. Assim como a alimentação também não pode descontar do empregado doméstico. E a gente chega em transporte. Transporte, senhores, é aquilo que entende como deslocamento. Tá? No direito do trabalho, transporte é uma das prestações, é incluído como uma das prestações de salário mínimo. Lá naquele A mais B mais C mais D mais E que a gente viu na aula passada, transporte entraria ali. É destinado ao deslocamento do empregado de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Só que quando é feito neste percurso, tá, não é considerado salário-utilidade. Ok? Mas se eu forneço um carro, tá, para o meu empregado usar livremente, como ele bem entender, aí, senhores, esse carro e combustível, né, diga-se de passagem, lembrem que a utilidade não pode ter participação, digamos assim, uma participação notável do empregado. Então, se eu dou o carro para ele, mas ele tem que botar o combustível, então não é transporte, porque carro sem combustível não vai para lugar nenhum. Para se caracterizar um salário-utilidade, o transporte tem que ser todo fornecido pelo empregador. Não basta só fornecer o carro, tem que fornecer o carro, fornecer o combustível, pagar a manutenção, pagar os impostos, ou seja, o empregado tem que só ter o direito de utilizar o carro. E ele pode utilizar como ele bem entender. Tá? Para ser considerado utilidade, tem que utilizar como bem entender. Tá? Ou seja, ele pode passear final de semana, pode viajar, tudo por conta da empresa. Mais um detalhe, esse carro não pode ser fornecido para que ele utilize como ferramenta de trabalho. Tá? Porque se o patrão fornece o carro com combustível para trazer e levar o empregado de casa para o trabalho, aí, senhores, se o fornecimento for apenas o combustível para abastecimento do veículo do empregado, também não caracteriza transporte. Tá? Aí, senhores, vejam que o transporte tem que ser o meio completo que o empregador fornece para o empregado para ele usar livremente. Tá? Não pode ser ferramenta de trabalho. Eu vejo muitas relações da seguinte forma: o empregador fornece o veículo com combustível, mas quando termina o turno, né, o empregado tem que deixar o carro na garagem da empresa e volta para casa de ônibus. Isso não é salário-utilidade. Esse carro não pode ser considerado como salário-utilidade ou utilidade do tipo transporte, porque ele não é para o empregado, é para o empregado exercer suas funções. Ele não pode simplesmente dispor desse carro quando ele quiser usar no final de semana. Então, transporte é uma das utilidades menos utilizadas justamente por conta dessa facilidade de se ter uma confusão, se ela tem ou não natureza salarial. A outra que não pode ser confundida como transporte, como eu falei no início, é justamente o Vale Transporte. Existe uma lei de 1985, até acho que da época de José Sarney, se não me engano, que todos os trabalhadores têm direito a Vale Transporte para cobrir as despesas de deslocamento, residência-trabalho, trabalho-residência, através de transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal. Tá? Só que esse Vale Transporte tem uma participação pequena do empregado. 96, se não me engano, por cento ficam com o empregador e o resto, 4%, fica a cargo do empregado, 4 ou 6%, uma coisa assim. Então, esse Vale Transporte também não tem natureza salarial, porque ele tem uma lei específica que garante isso ao trabalhador. Tá? O Vale Transporte não tem natureza salarial. Então vejam que o transporte, para ser considerado uma natureza salarial, ser considerado uma utilidade, é muito raro. Tem que ser fornecido ao empregado o carro
o combustível, a manutenção, os impostos, só para o empregado utilizar livremente. Se ele quiser ir para o trabalho com ele, ótimo. Tudo bem, não tem problema. Voltar ao trabalho também. Mas tem que ser para ele utilizar também no final de semana, se ele quiser ir para a praia, se ele quiser ir para o cinema, se ele quiser viajar com o carro, ele pode. E o empregador fica responsável de manter tudo do carro. Por isso que é um tipo de salário-utilidade não muito comum. Vale transporte, lembre-se, não tem natureza salarial. Outro tipo de utilidade é o vestuário, mas cuidado para não entrar no inciso que nós lemos do 458. Esse vestuário aqui, para ser considerado utilidade, tem que ser uma peça destinada para o empregado utilizar, como roupa, sapato, meia, maquiagem, adereço, tudo aquilo que compõe a aparência. Ah, maquiagem pode ser utilizado, pode ser considerado. Óculos esportivos, relógios, enfim, tá? Mas não pode ser utilizado como uniforme. Como assim? Digamos que tem uma loja de roupa, não vou falar o nome, e essa loja de roupas fornece as roupas para o empregado. Pode ser considerado como salário-utilidade? Pode. Mas quando a empresa começa a exigir que o empregado tem que usar a roupa que ele ganhou na loja para trabalhar, para vender com a marca da loja, olha, essa roupa aqui eu comprei aqui na loja, aí deixa de ser utilidade e passa a ser vestuário. Então vejam que o empregador não pode exigir que o empregado utilize a roupa que ele ganhou como utilidade na empresa. Porque se ele utiliza, né, porque o empregador obriga, aí ele vai ser considerado como fardamento. Aí não é considerado salário-utilidade. E aí, senhores, mais uma vez, para os empregados domésticos, se o empregador ele fornece vestuário, seja para o trabalho, seja para uso pessoal do empregado, tá? Foi retirada a natureza e foi proibido o desconto, tá? Foi proibido o desconto do vestuário no doméstico, força da Lei Complementar 150, lá no artigo 18, novamente. Higiene, previdência, saúde, educação e lazer. Aí, senhores, quando fornecido para o trabalho não tem natureza salarial. Esse de higiene, tá? Esse de higiene é aqueles kits de higiene, se for utilizado, tá? Dentro da empresa, não é considerado salário-utilidade. Pode ser um kit que o empregado receba para usar em casa, tá? Um shampoo, um condicionador, um sabonete, um perfume e tal, mas não é. Previdência nós já vimos, tá? No 458, inciso 6º, previdência privada, tá? Acrescidos em 2001 também, não serão considerados como salário, tá? Essas utilidades. Saúde também não é considerado salário, tá? Se tiver coparticipação, for fornecido pela empresa, nós vimos no 458, educação e lazer. Então vejam que as condições relativas à higiene que o empregador mantém dentro da empresa, ali não é considerado, mas se ele recebe para utilizar em casa, tá? Como forma de contraprestação, aí pode ser considerado salário. Tudo depende, na verdade, tudo vai depender como as coisas vão se desdobrar. Porque vejam que um objeto ele pode ter natureza salarial, pode ser considerado uma utilidade, mas se ele for desvirtuado para ser utilizado no serviço, para o serviço, aí ele já perde completamente a sua natureza, tá? É uma das regras básicas que eu falei na aula passada. Primeiro, não pode ter descontos do empregado. Se o empregado coparticipa, ou seja, ele paga uma parte da utilidade, ele paga ali para ter, o empregador paga metade ou paga outra metade. Isso não é salário-utilidade, a gente já explicou isso em sala de aula e até nos grupos de comunicação que nós temos. Se o empregado ele participa, ele tem que pagar uma parte dessa utilidade, desde que não seja um valor módico, não é considerado utilidade. E a outra, não pode ser uma utilidade para o trabalho, tem que ser uma utilidade para o empregado, ele tem que livremente utilizar daquilo ali. Tá? O Vale Cultura, senhores, algumas empresas ainda mantêm, tá? É devido a todos os empregados que ganham até 5 salários mínimos mensais e corresponde ao valor de R$ 50. É feito num cartão, tipo um cartão de débito e crédito. Esse valor vai se acumulando todo mês, aí no final do ano você pode pagar teatro, show, cinema, livros, qualquer ato, qualquer evento relativo à cultura. E ao empregador é facultado descontado do salário do empregado o valor até 10%, um desconto módico, ou seja, de R$ 5 pelo valor do Vale Cultura. Tá? Dá o cartão de R$ 50, mais desconta do salário R$ 5 do empregado.
o Vale Cultura não é considerado de natureza salarial por força do artigo 458 que nós já lemos. É o 458, inciso 8º do parágrafo 2º. Lembrem-se disso. O Vale Cultura será confeccionado preferencialmente em cartão magnético, que é a grande maioria, com seu valor expresso em moeda corrente, comercializado por empresas operadoras disponibilizados a usuários empregados e pelas empresas beneficiárias também. Então, como eu falei, hoje ele é num cartão, tá? Acho que não é nem magnético, acho que tem um chipzinho. Gratificações. Bom, gratificação é o plus salarial, pago pelo empregador para remunerar ou estimular o exercício de determinada situação, função e etc. Ele ganha por estar naquela situação, tá? Uma época especial, um incentivo especial, enfim. É uma parcela espontânea, tá? Não é imposta por lei, o empregador não é obrigado a fornecer essa gratificação por lei, a não ser que tenha uma convenção, acordo coletivo, mas a gratificação é utilizada para estimular o trabalhador. Temos aí a gratificação de assiduidade, ou seja, o cara nunca faltou, no final do ano ele ganha ali uma gratificação. Tem a famosa gratificação de quebra de caixa, quem trabalha em supermercado sabe, é uma gratificação que eu tenho para cobrir diferença de caixa, porque vejam, algumas diferenças no final do caixa de supermercado, aquele famoso troco, né? Às vezes falta 1 centavo, 2 centavos, e o caixa acaba quebrando para cima. É o que nós chamamos de quebra de caixa. Então, se você tem uma compra que deu R$2, na verdade ela é R$1,98 e você só tem 1,95, arredonda para 95. O Procon já bateu muito nisso aí, já foi tema batido. Então, se deu R$2,02, R$2. Quando passa no cartão, né, no débito, se digita até os centavos. Mas quando se paga em dinheiro, geralmente tem essa quebra de caixa. E esse valor é descontado do salário do empregado. No final, ele recebe essa gratificação de quebra de caixa. É para cobrir as pequenas diferenças do caixa de forma eventual, ou seja, o empregado ele acaba descontando do salário dele aquela diferença de caixa, porque ele tem que entregar o valor no final do dia. Ah, poxa, mas 2 centavos por compra. Só que se você for acumulando no final do dia, vai dar um valor grande, principalmente em supermercado de grande movimento. Por isso essa gratificação, porque o empregado vai ter que pagar aquela diferença, né? No final aqueles 2 centavos pode dar R$50, R$20, R$30, não se sabe, né? Deu 2 centavos para você, mas e para o caixa? No final do dia vai dar diferença, 2 centavos, 2 centavos, 2 centavos, 2 centavos, vai dar diferença. Então essa gratificação é para cobrir esse desconto que o empregado tem na hora de fechar o caixa. Tá? Toda gratificação, desde que é habitual, periódica, tem natureza salarial. Excepcionalmente, a lei pode retirar. E aí, senhores, esse excepcionalmente, a reforma trabalhista veio assim, com gosto de gás. Acabou tirando muita natureza salarial de algumas gratificações. Tá? A gratificação de função é criada espontaneamente, né? Uma delas, a gratificação de função, é um salário e condição. Nenhum empregador está obrigado, mas digamos que você exerce uma função de confiança, um cargo de confiança. E aí, por exercer aquela função, você acaba ganhando um incentivo. Esse incentivo eu chamo de gratificação de função. Pode ser ajustado por norma coletiva, pode ser ajustado no contrato. Olha, se você exercer essa função aqui de gerência, de comando, de chefia, de fiscalização, você vai ter uma gratificação por conta da função. Mudou de função, perdeu a gratificação. Tá? É condicionado ao exercício da função, enquanto o empregado exercê-la, receberá o benefício. Quando deixar a função, a gratificação será suprimida. Tá? Geralmente é para quem exerce funções especiais ou de grande responsabilidade. Tá? Gratificação semestral. O empregador também pode, a cada 6 meses, né, pode pagar 2 vezes por ano, uma gratificação para a empresa, dependendo dos resultados. Olha, vocês foram trabalhar bacana e tal, vou pagar aqui uma gratificação semestral, depois também, tá? É um benefício espontâneo, não é participação nos lucros, que não depende dos lucros, mas é um benefício espontâneo, tá? Pode se tornar obrigatório quando houver ajuste entre empregado e empregador, quando houver norma coletiva ou regulamento, e aí vai valer. Mas se não tiver nenhum desses, não se torna obrigatório, aí fica a cargo do empregador dar essa gratificação semestral, 2 vezes ao ano. E a gratificação de quebra de caixa, explicando novamente,
é paga apenas aos empregados que exercem a função de caixa, que tem a finalidade de remunerar a maior responsabilidade que a função exige, já que o empregado pode cometer erros involuntários na contagem do dinheiro, que pode acarretar em desconto no salário por diferença nos caixas. É espontâneo, nem obrigado está obrigado a pagá-la, salvo norma coletiva, e vou lhe dizer bem aqui, a maioria das normas e convenções coletivas estabelece essa quebra de caixa para os caixas, tá bom? A maioria das convenções coletivas já torna obrigatório a quebra de caixa. E aí temos a gratificação de Natal, tá? No começo era uma prática, um costume se dar no finalzinho do ano um presentinho de Natal para o empregado. E aí, senhores, a lei acabou incorporando e surgiu o 13º salário. E essa gratificação natalina hoje é chamada de 13º salário. E essa aqui, senhores, não há o que discutir, é compulsória, tá? É o 13º salário. Mas lembre-se que no começo, quando surgiu, a gratificação natalina não era obrigatória, era espontânea, mas a lei acabou tornando a gratificação natalina em obrigatória e mudou o nome de gratificação natalina para 13º salário. Algumas pessoas, principalmente as mais antigas, ainda utilizam esse termo gratificação natalina. Por quê? Ela é paga até o dia 20 de dezembro, ou seja, bem próximo do Natal. Por isso que é pago, é chamado de gratificação natalina. E como ela se tornou compulsória, ela inquestionavelmente tem natureza salarial. Tá? A lei que criou o 13º, a de 62, ela é bem expressa quando diz gratificação salarial paga no mês de dezembro. 13º é uma gratificação natalina compulsória de natureza salarial. A próxima é a gratificação de balanço ou participação nos lucros. Essa, senhores, também é espontânea. Nenhum empregador está obrigado a pagá-la por força de lei. Só terá essa obrigação se estiver previsto em norma coletiva ou regulamento da empresa ou contrato entre as partes ou um acordo entre as partes, tá? Também chamada de PL, né? Muitas pessoas chamam, vai sair esse ano o PL, é participação nos lucros. Tá? O nome dela científico, se a gente fosse dizer assim, nome científico seria gratificação de balanço, mas vulgarmente conhecida como PL ou participação nos lucros. Tá? Alguns empregados dominam de bônus, vai sair o bônus no final do ano. Após a Constituição de 88, a participação dos lucros ou gratificações de balanço é desvinculada da remuneração, ou seja, não tem natureza salarial. É um prêmio ali aos empregados por conta dos lucros da empresa. Aí nós temos a gratificação por tempo de serviço. Senhores, essa aqui é fixada por ano. Ou seja, visa incentivar ou agraciar o empregado mais antigo. Ele passa 5 anos na empresa, a partir do 6º ano ele começa a ganhar melhor, tá? Ele preencheu ali os requisitos. Então, geralmente é devida para os empregados com mais tempo de serviço. É espontânea, não há lei que impõe o pagamento de benefício, tá? Pode ser por anuênio, a cada ano que o empregado passa na empresa, o salário dele recebe essa gratificação por tempo de serviço. Pode ser biênio, quinquênio, aí vai depender muito do acordo entre empregado e empregador. Tá? E o artigo 457, parágrafo 1º da CLT, ele diz uma coisa interessante. Tá? Lá diz que integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Então, essas gratificações aqui, por tempo de serviço, fica uma discussão, tá? Se elas seriam ou não incorporadas, tá? Integrar ao salário as gratificações pelo empregador. Okay? Prêmio. Os prêmios têm a finalidade de recompensar, estimular e agradar, presentear o empregado. Tem caráter de liberdade, às vezes uma situação especial, não gera nenhuma obrigação futura, tá? A não ser que o empregador tenha prometido. Se o empregador prometeu que existiria um prêmio ao empregado, ou concederia um prêmio no final para o empregado em dinheiro, aí, senhores, ele não vai poder negar o cumprimento dessa prestação. Súmula 209 até do STF. Esse prêmio não tem natureza salarial, porque a prestação é eventual, é esporádica, tem uma condição e é limitada. Então veja aí, senhores, que se o empregado prometer um prêmio ao seu empregador, ele vai estar
obrigado a conceder. O que diz a súmula 209? O salário e produção, como outras modalidades de salário-prêmio, é devido desde que verificada a condição a que estiver subordinado e não pode ser suprimido unilateralmente pelo empregado quando pago com habitualidade. Aí nós temos uma súmula vinculante do STF. Então, não pode pagar com habitualidade, tem que ser esporádico, porque se pagar com habitualidade acaba. O STF, nessa súmula 209, já entendeu que pode acabar atraindo. Certo, senhores? Avançando. Artigo 47, parágrafo 2º da CLT. Lá no artigo 457, parágrafo 2º da CLT, diz: as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado pagamento em dinheiro, diárias para viagens, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorpora ao contrato de trabalho, não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário. Não, não, não e não. O que foi isso? Muita dúvida se levantava se esses prêmios pagos de forma habitual integrariam ao salário. Se o título de ajuda de custo, auxílio alimentação, ou seja, se uma vez concedidos de forma habitual, passariam a integrar o salário e se eles não poderiam mais ser suprimidos. Aí veio a reforma trabalhista e disse, não, ele é pago e se for suprimido, acabou, não integra o salário. Muito acontecia quando a pessoa passava muito tempo numa função e aquilo ali incorporava o salário dela. Então, mesmo que ela saísse da função, ela continuava com o salário lá rechonchudo, né? Não, mas aí a reforma trabalhista veio e marretou isso aqui. O parágrafo 2º foi bem claro com relação a isso. Vou ler novamente. As importâncias, ainda que habituais, pagas a títulos de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagens, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorpora ao contrato de trabalho, não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Então, também não ficou dúvidas com relação a isso aqui. Né? A reforma trabalhista veio para tirar qualquer tipo de amarra, tentar segurar ali e integrar o salário, integrar a remuneração. Tá? E aí o 457, parágrafo 2º, justamente o que nós lemos, foi acrescido pela reforma trabalhista. Tá? Só faltou eu falar, por isso que coloquei o asterisco aí para vocês. A ajuda de custo é a parcela compulsória, imposta por lei, devida pelo empregador que transferir seu empregado para a localidade diversa que resulta o contrato, desde que importe em mudança de domicílio. Muito cuidado. Para ter direito à ajuda de custo e diária de viagem, principalmente a ajuda de custo, tá? O empregado não pode fixar domicílio para onde ele vai. Porque no momento que ele fixar o domicílio, ele perde a compulsoriedade da ajuda de custo. Então, muitos empregados, eles são transferidos, tá? Eles são transferidos para outras localidades, diversas de onde eles moram, por natureza do serviço, tem os requisitos. Se ele fixar domicílio, mudar o título de eleitor, alugar um imóvel, colocar o seu... aí ele vai perder essa natureza de ajuda de custo e diária de viagem. Mas se ele continua com o domicílio dele, tá? No local onde ele trabalha, e está lá passando 6 meses, 8 meses, 10 meses, que a empresa, por vontade da empresa, substituiu, mudou de localidade, aí ela vai ter que ser compulsório o pagamento dessa ajuda de custo. E as diárias de viagem se destinam ao ressarcimento das despesas decorrentes das viagens, tá? Que o empregador realiza na execução do trabalho, paga, se ele trabalha viajando, é paga de forma habitual. Mas lembre-se sempre do artigo 457, parágrafo 2º da CLT. Diária própria e tem a diária imprópria. A diária própria é aquela que é ressarcida mediante comprovação das despesas. Ou seja, o empregado volta das viagens e mostra tudo ao seu empregador. Ali recibo de viagem, passagem, hospedagem, alimentação, tudo que ele gastou para executar o serviço. E aí o empregador vai e faz o ressarcimento daquilo. Isso nós chamamos de diárias próprias. As impróprias acontece muito no serviço público. O empregado recebe, tá, um valor X e ele não precisa prestar contas na volta. Se sobrar,
ele fica. Se não sobrar, ele dança. Mais ou menos assim. Então, a diária imprópria seria mais ou menos o empregador, olha, você vai viajar a serviço, eu te dou R$ 1.000, pronto, para você gastar lá. Não precisa prestar conta na volta. Se você gastou 500, ótimo. Se gastou 1.500, problema, vai ter que tirar 500 do bolso. E é assim que funciona. Vamos lá. Próximo. O próximo é a nossa complementação de aposentadoria, também chamada de implementação ou suplementação de aposentadoria. Todo mundo sabe que nem todo trabalhador consegue se aposentar recebendo o mesmo valor. Isso é quase impossível, somente se for na previdência, no regime geral da previdência privada. Então, senhores, é uma benesse pactuada durante o contrato de trabalho entre o empregado e o empregador, tá? E a empresa, o que seja, o empregado se aposenta, recebe o benefício da aposentadoria, tá? Mas ele pode continuar, se ele não alcançou a compulsória, ele pode continuar trabalhando, tá? Só que aí, senhores, o empregador dele paga só a diferença. Então, digamos o seguinte, o empregado recebia R$ 10.000 de salário. Aí ele vai se aposentar, alcançou lá tempo de contribuição, tempo de serviço, alcançou a idade de 65 e paf, se aposenta. R$ 3.000 ele vai receber de aposentadoria. É muito pouco. Ele pode continuar trabalhando para o seu patrão? Pode. Só que aí ele pactua, olha, chefe, eu estou recebendo 3.000 de aposentadoria, paga só a minha complementação. Aí ele começa trabalhando, tá? R$ 7.000. Aí, mais a previdência, 10.000, até alcançar a compulsória, tá? Isso aí vai, na verdade, é chamado de suplementação de aposentadoria, mas é um salário, tá? É um salário. Aí vai alcançar o teto que ele tinha antes. E aí, senhores, o outro é o campo dos adicionais. Eu já falei desses adicionais aqui, só que em outras aulas. Eu falei do adicional noturno, por exemplo, e o adicional de hora extra. E aí, senhores, o adicional se constitui um sobressalário. Esse tem natureza salarial, é indiscutível, tá? Apesar do nome ser adicional de salubridade, adicional de periculosidade, ele tem uma natureza um pouco indenizatória. Ele visa a indenizar o empregado que está naquela condição perigosa, que está naquele trabalho noturno, que está naquele trabalho insalubre, tá? Porque o trabalho no local insalubre, perigoso e noturno, extraordinário, que são as horas extras, adicional de transferência para outra localidade, são situações que vão acarretar um certo dano ao empregado, seja social, seja psicológico, não interessa. Vai ter um certo dano. Então, tem doutrinadores que veem essa natureza indenizatória desses adicionais. O empregador paga em virtude de um desconforto, paga em virtude de uma nocividade do trabalho, e são devido apenas enquanto dura a situação. Se o empregado recebia adicional de periculosidade, ele deixa de fazer o trabalho perigoso, ele volta a receber o direito adicional. Se ele estava num trabalho insalubre e deixa de trabalhar no local insalubre, ele deixa de receber o adicional. E assim, se ele trabalhava noturno, deixa de trabalhar à noite, deixa de receber o adicional noturno. Se ele fazia horas extras, deixa de fazer horas extras, deixa de receber o adicional. O adicional é compulsório, tá? Ocorreu, o empregado deve pagar. O empregador deve pagar, perdão. Ocorreu a situação do adicional, o empregador tem que pagar. Aí o primeiro adicional noturno, nós já vimos, não custa nada reprisar, é aquele que ele recebe a mais do valor da hora para quem trabalha das 22 às 5 da manhã. Empregado urbano, tá? A hora noturna é reduzida, computada com 52 minutos e 30 segundos. Nós já vimos isso na nossa aula de duração do trabalho. Isso aí é porque o trabalho à noite ele é muito mais desgastante do que o trabalho diurno. Então, dá direito aí ao empregado receber esse adicional como uma forma indenizatória do desgaste que ele tem à noite, tá? E aí, senhores, mas tem um intrajornada e tal. O artigo 71 da CLT é bem claro, o intervalo entre a jornada noturno não sofrerá redução. Deve ser respeitado. Como assim? Ele tem, a hora dele vale 52 minutos e 30 segundos, mas o intervalo dele, se ele tiver intervalo
na sua jornada noturna o intervalo terá que ser de 60 minutos. Não posso reduzir o intervalo. A hora é reduzida, mas o intervalo é de 60 minutos, mesmo para quem trabalha à noite. Tem muita gente que indeniza, ou seja, trabalha direto à noite e ou sai uma hora mais cedo ou acaba ficando às 8 horas direto e recebe o adicional o intervalo suprimido indenizado. Adicional de hora extra já vimos, até 8 horas é o limite padrão. Acima disso, qualquer hora trabalhada terá acréscimo de no mínimo 50%, mas pode ter outros valores acordados aí com o sindicato. Existem algumas categorias que o adicional chega a 75%, 80%, 60%, mas nunca abaixo de 50% o valor da hora. Adicional de insalubridade e periculosidade está na CLT, artigo 189 e 190. Tá? O adicional de insalubridade é devido quando o trabalhador estiver exposto a situações nocivas à sua saúde. Insalubridade e periculosidade, aqui eu chamo a atenção para vocês. Insalubridade e periculosidade já tem vídeo aula específica aqui no canal e é matéria para trabalho 2. Então, se o aluno que está assistindo esse vídeo de trabalho 1 tiver curiosidade, só procurar segurança e saúde no trabalho e lá nós falamos especificamente de insalubridade e periculosidade. No momento, só nos resta saber que são devidos adicionais de insalubridade e de periculosidade. Tá? Na periculosidade, o adicional de periculosidade devido ao empregado que trabalhe diretamente com inflamáveis, explosivos, eletricidade, áreas de roubos, violências físicas e também os trabalhadores em motocicletas. E o adicional de insalubridade é quando ele trabalha ali exposto a agentes nocivos, agentes físicos, químicos, biológicos, alta pressão, ruído, radiação ionizante, não ionizante, frio excessivo, calor excessivo. Tem uma norma regulamentadora do anterior Ministério do Trabalho, a NR15, que traz ali todas as insalubridades, grau, técnico, área, exposição, tempo de exposição, EPIs, tudo. Então vejam que é uma disciplina muito específica, só nos resta falar dos adicionais de 10, 20 ou 40% na insalubridade, dependendo do grau mínimo, médio e máximo, e o adicional de periculosidade que fica ali na faixa dos 30% em cima do valor do salário da base da categoria, do salário do empregado. E o adicional de penosidade, infelizmente esse aqui, ele está previsto na CLT, artigo 7º, inciso 23, mas não existe uma norma infraconstitucional que obrigue o pagamento disso aqui. Quem trabalha em faróis recebe porque trabalha em áreas isoladas, mas quem paga isso é a Marinha, então não é pessoas do setor privado. Quem trabalha em zonas de fronteira também recebe esse adicional de penosidade, mas o empregado urbano, rural, não recebe adicional de penosidade. Por quê? Mas ele está previsto na Constituição Federal. Sim, ele está previsto, mas tem um detalhe. Ele é uma norma constitucional de eficácia limitada. Significa dizer que para você exercer o direito ao adicional de penosidade, você tem que ter uma lei que regulamenta. Por exemplo, a Constituição fala em adicional de insalubridade e periculosidade também no mesmo inciso. Ele fala dos três no mesmo inciso. Só que para o adicional de insalubridade eu tenho a CLT, que me dá os valores, e tem as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Para a periculosidade também tem a CLT, que me diz o que é uma situação perigosa, e tem as normas regulamentadoras. Mas para o adicional de penosidade, infelizmente, não tem. Tá? E o artigo 193, parágrafo 2º, diz que o empregado ele não pode acumular um adicional de salubridade mais o adicional de periculosidade. Ele tem que escolher um. E geralmente o empregado escolhe o que for maior. Geralmente o de periculosidade é maior. Mas professor, não é 10, 20, 40? É. Mas o de periculosidade é 30. Mas é 30 em cima do salário do empregado. Enquanto que o de insalubridade é 10 para mínimo, 20 para médio, 40 para máximo, só que é em cima do salário mínimo da região. Olha a diferença. Então, se o empregado trabalha em uma situação perigosa e insalubre, ele vai preferir receber a periculosidade. Como assim? Um exemplo. Aqui onde eu moro tem uma empresa de detetização. E essa empresa trabalha com produtos químicos de insalubridade média. E o empregado, ele trabalha também numa moto, então ele sai do local até a detetização de moto, ele utiliza a moto para se locomover e atender os clientes da empresa.
ou seja, ele está ele está operando produtos químicos e ao mesmo tempo está trabalhando de moto da empresa. Então ele tem direito ao adicional e ele faz a opção pelo adicional de periculosidade, porque é maior. Mas a CLT infelizmente veda que o empregado faça acúmulos de insalubridade, o que eu acho, no meu ver, uma baita de uma injustiça. Porque não, o fato de você escolher não vai tirar a insalubridade ou a periculosidade da função. Você vai estar duplamente em uma situação perigosa, mas isso aí é para doutrinadores e legisladores mudarem. E o adicional de transferência, já falei, tá? Passada devido apenas e enquanto durar a transferência do empregado para a localidade diversa daquela contratada e desenvolvida, desde que importe necessariamente em mudança de domicílio. Logo, são requisitos para aquisição do direito de adicional de transferência. A transferência tem que ser provisória, tem que ser determinada pelo empregador, tá? Mesmo que acordada entre os dois, tem que vir uma ideia do empregador. Tem que haver mudança de localidade, mudança de domicílio, tem que ser uma transferência por necessidade do serviço, não pode ser uma necessidade do empregado, um pedido do empregado. Aí nós temos os abonos. Os abonos é um adiantamento salarial, tá? Você adianta a parte do salário do empregado e quando ele recebe o salário, aquele abono vem devidamente descontado. Tem empregados que acabam empenhando todo o salário em forma de abono. E a verba de representação, isso aqui é o sonho de consumo de muitos trabalhadores, também chamado de verba de ostentação. Como assim? Alguns trabalhadores precisam ostentar um status ou um padrão social porque eles representam a imagem da empresa para capturar clientela, promover negócios. Então, eles necessitam de uma verba destinada para essas despesas, como, por exemplo, jantares chiques de negócios, um carro, aluguel de limusine, almoço de trabalho, visita a locais turísticos, visita a empresa. Então, imagine que você é um representante da sua empresa que trabalha em fechar negócios internacionais. Então, você vai ter que ter o quê? Vai ter que buscar lá os clientes da empresa do seu patrão no aeroporto. Você não vai em qualquer carro. Você tem que mostrar que a empresa está bem. Então, você vai num carro luxuoso. Olha como é que funciona a imagem. Aí você vai, pega lá os clientes que vêm lá do Japão, sei lá de onde é que eles vão vir, os investidores. Você não vai levar em qualquer restaurante. Você vai levar no restaurante mais chique da cidade. Aí você vai levar no restaurante. Você vai levar nos pontos turísticos mais badalados, enfim. Vai fazer a social. Mas para isso você precisa de um dinheiro. Você não vai tirar do seu salário, senão você não vai receber nada. Então isso é chamado de verba de representação. Você recebe um valor para representar a sua empresa, tá? Para fechar negócios. Tem muitos filmes, isso acontece não muito no Brasil, mas nos Estados Unidos acontece demais. Tem muitos filmes norte-americanos que retratam o personagem principal recebendo essa verba de representação. Ele recebe um dinheiro para estar mostrando que a empresa está bem. Tá? Eu vou citar dois filmes aqui, um antigo e um mais recente. Uma Linda Mulher, se não me engano, o personagem principal, que é o Richard Gere, um dos personagens principais, ele tem essa verba de representação, ele fica em hotéis luxuosos, ele anda de carros luxuosos pagos pela empresa, para ostentar lá que a empresa faz sucesso. E o outro, salvo engano, também tem essa verba de representação retratada no cinema. Agora falho. Vamos ficar só com mesmo o da... Ah, sim, lembrei. O outro filme é A Verdade Nua e Crua, também uma comédia romântica, só que a personagem do filme, esqueci o nome da atriz, ela tem essa verba de representação. Para tentar vender o programa da empresa que ela trabalha, ela leva para um jantar chique a vários investidores para poder vender o programa, vender a ideia da empresa, tentar fechar um patrocínio. Então, quem trabalha também muito com patrocínio tem essa verba de representação. Não é muito comum, mas muito retratada até nos cinemas. E é o sonho de consumo de muitos trabalhadores receberem essa verba de representação, receber para ostentar uma imagem da empresa. Bom, senhores, essa era a segunda parte sobre salário e remuneração. Espero que vocês tenham entendido quais eram os tipos de utilidade, gratificações, abono, a característica de cada um. Lembrando que muitas vão sofrer alterações, por quê? Porque depende muito de convenção.
Vocês viram que ela não tem natureza salarial, não é compulsória, mas dependendo da convenção coletiva, do acordo, do regimento, pode acabar pode acabar tendo essa natureza. Então, muitas vão depender aí das situações. O importante foi ter o conceito de cada uma delas. Espero que vocês tenham captado a mensagem principal. Qualquer dúvida, coloque nos comentários ou nos nossos canais oficiais de comunicação. Até a próxima aula.